Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer uma pintura bem bonita. Vamos lá? Bem, o pedido de hoje é que eu fizesse um macaco. Então nós vamos tentar construir aqui um macaco bonito desses mais chineses, né? Existem pinturas tão bonitas desses macacos com os pintores chineses, então vamos lá. Vou tentar fazer aqui uma ideia bonita de um macaco para nós. Como sempre, eu vou começar pelo olho. Fazendo aqui a forma do olho do macaco. Aqui o outro lado, sempre deixando o espaço. Ó. Vamos fazer aqui assim. Uma expressão já bonita. Os macacos são lindos. Eu, quando era pequeno, tive um macaquinho. Chamava Tico. E era uma delícia. Era uma coisa fantástica brincar com ele. São muito espontâneos, são muito malandros, né? A fama do macaco é essa, que ele é malandro. Então eles são lindos, 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 lindos. Eu adorei a convivência com eles. Eu, quando puder, gostaria de voltar a ter um macaco como um animal de estimação. Eu acho ele lindo. O mais difícil nessas pinturas de animais, geralmente, é a perspectiva. É você respeitar a perspectiva que corresponde àquele bicho, né? Aqui nós fizemos o olho e agora nós temos que fazer a ideia do nariz, né? Ele vai ser mais ou menos aqui assim um V. E aí daqui desce uma assim. E aqui vem a boquinha dele, que pode estar para baixo ou para cima. Eu vou fazer ela mais ou menos assim, ó. Olha que interessante, vai começando a aparecer aí o nosso macaquinho. E o queixo dele vai estar mais ou menos aqui. Eu vou fazer ele sentado com uma fruta na mão. Então ele vai ficar bonito, vocês vão ver que macaco interessante vai ficar essa nossa pintura. Agora aqui nós vamos construir aqui, vou deixar um branquinho aqui sobre os olhos para dar a expressão dele, né? Aqui assim. Depois a gente corrige qualquer coisa. É certo que o sumiê você não pode corrigir, mas quando eu falo corrigir, é você colocar coisas a mais que possam ter um significado naquilo que possivelmente você pode ter se equivocado. Aqui, vamos fazer aqui do lado assim, ó. Carinha dele descendo pra cá, uma bochechinha assim, ó. Então, na verdade são lindos. Todos os animais têm a sua coisa linda. Eu gosto muito, 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 muito. Sou suspeito porque eu adoro os animais. E aqui vamos colocar assim para baixo. Vamos aproveitar aí a linha da pincelada e vamos já começar a dar uns toquezinhos diferentes aqui. Vamos fazendo assim. Depois a gente vai ajeitando aqui. Aqui, ó. Já vamos entrar na linha do ombro dele. Ele tem o braço comprido, nós vamos depois marcar o braço. Lembre que o sumiê você não pode ter nenhum tipo de rascunho, né? Então é o que torna ele um pouco mais difícil também. Vamos fazer aqui o bracinho dele aqui. Depois a gente faz a mão. E esse aqui, ó, ele vai estar segurando uma fruta. Né? Assim. A perna dele aqui, o joelhinho está dobrado. A gente coloca um pouquinho mais de negro para dar um destaque aqui.
Mesma forma nós vamos fazer aqui do outro lado. Ele vai estar sentado num tronco, nós vamos pensar aqui onde ele vai estar sentado. Vamos construindo aqui o que seria mais ou menos os pelinhos dele, né? Deixando o espacinho da sobrancelha, aqui um pouco mais escuro. E aqui fazemos a volta. Ó. Pincel um pouco aberto, vamos varrendo. Vamos criando essa ideia do pelo, né? Ó. Na verdade, tudo é técnica, tudo é você aprende e vai colocando a sua forma de ver aquilo, de construir aquela obra ou aquele pensamento. E você vê que no final vai ficando tudo certinho, tudo direitinho, né? Eu antes não me achava capaz de fazer nada. Queria fazer, mas tudo que eu tentava saía horrível, né? E eu insisti, até que as coisas começaram a sair. Até que começaram a ter um resultado. Então o que eu digo sempre é que você tem que insistir, não pode parar, né? Se você desiste, aí fica mais difícil ainda você alcançar o seu objetivo, aquilo que você está esperando, ou que você almeja, né? A ideia principal é você ir pouco a pouco, tentando, e nessa tentativa você vai descobrindo sua forma de fazer, que o mais interessante é você descobrir a sua forma de fazer. Os professores podem te dar a direção, podem te dar, né, a luz para você se encontrar, mas o caminho é você, o caminho é seu, é você quem tem que se descobrir aí no meio de tudo isso, né? Veja bem como já está tomando forma, né? Seguimos aqui, da mesma forma aqui, ó. Olha como estou utilizando o pincel aberto. Eu resolvi aceitar essa sugestão exatamente para explicar isso para vocês, como fazer isso aqui com o pincel aberto. Olha, ele abre, né? Então eu molho as pontinhas um pouquinho e molho no negro, no preto. E aí vou criando esse universo aí de textura, né? Se é que a gente pode dizer isso. Aqui o peitinho dele vai ser um pouquinho mais branco. Nós vamos marcar depois aqui os braços, né? Aqui onde está a perna, naturalmente a gente vai seguir a mesma técnica. Que parece um pouco a técnica de pedra, né? Se a gente for olhar assim. Parece um pouco aquela técnica. Aqui o braço, aqui um pouco mais escuro. Marcando onde está o braço aqui dele, ó. Agora nós vamos colocar aqui, eu preparei aqui um rosinha, né? Uma cor um pouco assim mais salmão, meio rosa, para nós darmos a linha central do que seria a pele do nosso macaco, ó. Porque no final isso aqui vai definir muita coisa, tá? Então é muito importante esse momento aqui, ó. O narizinho dele. Mas não muito grosso, mais fininho. Aqui a parte da boca. Tal como eu fiz com os passarinhos, eu usei aqui um rosa para definir um pouquinho a pele, a boca dele, né? Vocês vão ver que depois isso aqui ganha uma notoriedade muito importante. Põe um pouquinho mais de cinza aqui na parte de baixo, para dar a diferença de um lado para o outro.
Olha que interessante vai ficando o nosso bichinho. Sobe um pouquinho aqui, só um pouco, não muito. Um pouquinho aqui embaixo dos olhos também. Não muito, apenas para dar aquele toque que a gente gosta de sensibilidade, né? Ó. Olha que interessante vai ficando no final tudo. Aqui é assim um pouco branquinho mesmo, mas a gente vai colocar ainda um pouquinho de cinza misturado aí. Ó, aproxima aqui, tiramos o excesso, muito aqui. A gente aproxima, vai dando o cinza. Ó. Isso depois quando seca fica muito interessante. Aqui para baixo. Deixa o espaço aqui do lado, assim fechamos um pouquinho mais o olho aqui. Vou dar a expressão. Aqui, isso. Aqui também embaixo, ó. Muito bem. Então, nós já estamos começando a dar forma no nosso macaquinho. Ou macacão, depende de como cada um vai querer chamá-lo, né? Aqui nós vamos fazer depois a volta da mão dele. Ele vai estar segurando uma fruta. Bem, eu quero fazer ele sentado num tronco de árvore. Então nós vamos construir como sempre fazemos todos os dias, né? A nossa técnica de árvore aqui. Vou começar daqui, ó. Fazendo movimentos assim, semicirculares. Nós vamos usar essa técnica hoje. Então eu molho o pincel com cinza e a ponta em negro. Então ela vai me dando, ó, umas diferenças de nuances que depois vão parecer uma casca de uma árvore. Ponho o pincel de lado e vou mexendo ele. Ó. A ponta em negro vai criar a sombra. E no final tudo parece ficar bem interessante. Aqui já seria essa parte aqui onde geralmente um galho quebrou, alguma coisa aconteceu. Então hoje nós vamos ter que marcar um pouquinho mais para dar essa impressão que a gente quer. Ó. Né? Aqui. Muito bem, como se o nosso galho descesse para cá. Obviamente que vamos ter que fazer alguns outros galhos aqui, ó. Né? Tá sentado numa árvore que não é uma árvore fininha. Como sempre nós estudamos nos outros dias. Hoje eu já vou fazer outra técnica aqui, ó. Da mesma forma, vou fazer aqui uns círculozinhos e vou criando aqui a textura do nosso galho. Muito bem. Então agora, deixe-me pensar aqui o que mais de elementos nós podemos colocar nessa pintura. Se vocês olharem os documentários da National Geographic, por exemplo, vocês vão ver esses macacos japoneses, eles tomando banho na água quente, né, de Hokkaido. É muito interessante, assim, eu acho que é Hokkaido mesmo, ou outra região do Japão, não sei. Tá na neve, fora, e dentro eles tomando banho. É uma coisa interessantíssima, assim, a personalidade deles. A gente mescla um pouquinho, deixando o branco aí. Fazemos assim pra cá, algumas coisinhas. Agora nós vamos trabalhar o olho. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de colocar alguma corzinha para dar o aspecto. Então nós vamos colocar a cor mesmo do olho deles, que é assim, uma cor meio de mel. É meio um ocre, né, acho. Eu estive olhando antes de fazer a pintura e eu acho que é um ocre mesmo. Eu vou colocar aqui o ocre. E ele cobre toda essa parte aqui.
É muito interessante. Os animais são uma coisa maravilhosa na minha forma de ver. E o ser humano ele só conseguiu sobreviver frente aos animais porque ele tem uma inteligência social, que é diferente da relação com os animais. Mas se você colocasse um ser humano num ringue com qualquer animal de meio porte, ele não sobreviveria. O que o ser humano tem de diferente é a inteligência, mas é uma inteligência social. Ele sozinho não conseguiria sobreviver. Muito bem, começamos aí a trabalhar os outros detalhes do nosso macaco. O que nós vamos fazer agora ele está segurando uma fruta, então nós temos que fazer uma fruta na mão dele. Eu vou colocar uma outra cor aí para facilitar o nosso trabalho. Vamos fazer mais ou menos um meio laranja. E aí nós vamos construir aqui uma cor para nós utilizarmos com essa fruta dele. Volto a dizer, poderíamos fazer também em cinza, mas não daria a mesma beleza, né? Então vamos trabalhar aqui. Tiro o excesso. Vou fazer como se fosse uma laranja. Ó, um círculo para cá e a gente cria aí uma bolinha na mão dele, como se fosse uma fruta, né? Coloca um detalhezinho aqui assim. A gente coloca o brilho. Vamos sugerir aqui onde estaria mais ou menos a mão dele, o dedo, né? Ó. Polegar. A mão dele vai estar um pouquinho mais escura. A gente vai dar um detalhezinho aqui em preto, ó. Olha que interessante, no final vai ficando tudo, né? A nossa pintura, ó. Assim, podemos sugerir, né? Tá. Um pouquinho assim. Isso. Agora ajustamos aqui o nosso polegar para ficar proporcional ao nosso macaco, porque senão ele fica... É o problema às vezes que a gente faz tudo certinho, mas a proporção fica ou pequeno ou grande demais. Então, tem alguns mestres que não se preocupam com isso, porque eles acham que a pintura é a expressão. É você expressar aquilo que está ali, né? Mas é bom fazer direitinho. Então, aqui nós já fizemos a nossa mãozinha, a outra aqui não se vê porque ela está atrás do galho, e agora aqui nós precisamos colocar algumas frutas, né? Então, da mesma forma que nós fizemos essa fruta, nós vamos colocar uma outra fruta aí. Deixa eu pegar uma outra tinta, tá aqui. Então nós vamos fazer algumas frutas semelhantes a essa. Mesclamos aqui bem. Algumas mais escuras, outras mais claras. E assim nós vamos trabalhando. A técnica não é difícil. Depende de você dominar essa voltinha que o pincel dá. Ó. Essa é uma das formas, tá? Existem outras tantas, né? Na verdade, as técnicas variam muito de uma para outra. Você pode fazer tanto tal como eu estou fazendo, como de outras maneiras também. Né? Tá menorzinho aqui. Então aqui, ó, agora a gente vem com o nosso pincel. Nós vamos colocar alguns galhos que descem daqui, ó. Não se preocupem com a linha, apenas você tem que seguir a mecânica daquilo que você estudou, né? No final, a composição, ela é talvez a parte mais importante, mas ao mesmo tempo é a que menos importa quando a sua técnica ela é bonita.
ela consegue impor diante de qualquer composição. Você às vezes vê umas composições horríveis, mas quando você chega perto e olha a técnica é perfeita daquele pintor. Então, nos dá um aspecto muito interessante. Aqui nós vamos fazer algumas folhas assim, cinzas, né? Quem estudou técnica de folha sabe as direções que a gente faz. São aqui, quando elas estão um pouquinho mais dobradas, aqui já mais sequinhas, né? Ou perdendo a força. A gente mescla aqui algumas em cima assim. E quando a gente coloca o centro da folha, ganha muita relevância. Vocês vão ver isso na hora que a gente colocar. Aqui, bem, ó, os detalhezinhos aqui em preto, na verdade a sombra, né? Da folha. Muito bem. Nós podemos usar um secador ou deixar que seque naturalmente. As duas formas são interessantes. Eu, quando tenho um pouco de pressa, geralmente eu uso um secador. Tá? Secador mesmo, esse de cabelo, de mulher. Porque se você não seca, talvez a pintura perca aquela beleza, porque o papel de arroz ele tende a invadir. Então, enquanto eu seco a minha pintura aqui, a gente já volta. Agora que nós já secamos aqui um pouco a nossa pintura, a gente já pode vir fazendo as folhas. Ó. Eu aqui tenho a liberdade de escolher como eu quero. Quando eu coloco aqui um pouquinho menor, a gente mostra a perspectiva daquela folha. Então, ó. Sem muita preocupação, né? Na verdade é só para... Aqui nós vamos colocar uns detalhezinhos em branco, né? Para dar essa ênfase aqui em volta. Colocamos um pouquinho na área do bigode, da barba. Aqui um pouquinho na zona da sobrancelha, ó. E aí a gente consegue esse efeito e marcar. Outro lugar que a gente pode colocar é aqui também, assim. Aí, ó. Agora nós temos que vir atenuando um pouco. Eu sempre faço, né? Ó, atenuo um pouco, tirar um pouco do excesso. E crio esse efeito aí. Muito bem, já estamos quase lá. Falta pouquinho para nós terminarmos a nossa pintura. Agora a gente coloca um pontinho negro aqui embaixo, outro aqui assim. Aqui é onde a fruta encontra com o galho. Aqui outro pontinho, aqui outro. E olha só quanta coisa nós criamos em pouco tempo, né, na nossa pintura. Eu acho que nós quase já estamos então, hein? Aqui, assim. Aqui, ó. Bem, agora que nós já terminamos a nossa pintura, fizemos uma técnica que seja acessível para todos, que todos possam ter a condição de repeti-la e que seja bastante entendível, né? Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.